Olá pessoal, tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje no canal do Vale a Promessa Oficial no YouTube. Estamos aqui recebendo hoje a cantora Ruth Gomes e queremos falar um pouquinho do testemunho dela. Se você não é inscrito no canal, você já pode se inscrever, compartilhar esse vídeo, porque o nosso objetivo aqui é ganhar almas para o reino de Deus, testemunhando aquilo que Deus tem feito na minha vida e na vida das pessoas que passam por aqui. Ruth, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas quem é a Ruth Gomes e quem é a cantora. Glória a Deus. Meu nome é Ruth Gomes, nascida e criada no lar cristão. Por volta dos meus 14 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor, porque eu quis conhecer o mundo, né? Assim como você e às vezes também, né? Quis conhecer o mundo. E enfrentei algumas lutas, mas como diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como que foi ali a sua infância? Você acabou de citar que foi criado num lar cristão, Isso. Seu pai e sua mãe já eram cristãos, como que era? Sim, eu fui criada num lar cristão, onde minha avó, né, já falecida, mas minha mãe congregava na igreja, né, então eu nasci nesse ambiente ali mesmo, né, da casa do Senhor. E depois ali por volta dos meus 7 anos de idade, eu nasci na igreja batista, né? Vó, mas minha mãe foi para a Assembleia de Deus, missão, ali no bairro Popular, aqui na minha cidade, em Rio Verde. Ruth, conta pra gente, assim, nesse começo, o que você acha que foi, assim, o ponto-chave de você ter afastado, saído dos caminhos do Senhor? Porque a gente sabe que muitas pessoas também chegam ali na idade de jovem, tem muitas banquetes que o mundo traz e acaba, às vezes, tirando as pessoas do caminho do Senhor. Qual que foi o que aconteceu na sua vida? Isso, é justamente isso mesmo. Porque quando o jovem, né, pega ali sua idade ali, muitas vezes por influências de amizades, quer conhecer o mundo, né, saber como que é lá fora, como que é as coisas lá fora. E foi isso que aconteceu, né, na verdade, e eu paguei um alto preço por isso, por ter me distanciado da presença do Senhor. E como que você via isso, assim, todo momento sabendo que você tinha um chamado de Deus, que Deus te cobrava para você estar posicionada e você vivendo no mundo, ali você lembrava das coisas de Deus, como que vivia isso? Justamente foi a curiosidade de conhecer o mundo, às vezes amizades do mundo também, né, porque na escola muitas das vezes a gente se envolve, né, com essas amizades, né, do mundo diferente e vem a curiosidade de conhecer o mundo. E também veio os relacionamentos, né? Ali da adolescência foi onde que eu digo que eu paguei um alto preço, que eu entrei nos relacionamentos, infelizmente, abusivos. Mas tudo é uma escolha. Mas, como eu disse, todas as coisas cooperam para o bem, porque tudo é testemunho. A glória de Deus. E como que foi, assim, esse caminhar no mundo ali? Você chegou, assim, entrar em coisas profundas, fortes, assim, algumas coisas que realmente você deixou o seu psicológico abalado? Como que é? Justamente, eu passei pelos relacionamentos abusivos, conheci um pouco do mundo, das bebidas, né? Muitas das vezes vinha a frustração, onde que eu chorava, tive depressão pós-parto do meu primeiro filho. Foram muitas batalhas e lutas que eu enfrentei mesmo ali no mundo. Com quantos anos você realmente teve esse primeiro filho, você teve o primeiro relacionamento, começou a se envolver com as coisas do mundo? Com 16 anos eu tive meu primeiro filho e foi onde que eu entrei no primeiro relacionamento abusivo. Entrei em mais uns outros também, infelizmente. Mas, graças a Deus, o Senhor me resgatou e mudou a minha história. Ruth, a gente sabe que o inimigo, todo momento, luta, né, contra a vida da gente, tentando barrar as promessas de Deus. E você acabou de citar aqui que aos 16 anos você teve o primeiro filho. Como que foi esses relacionamentos ali na vida sentimental sua? Sim, foi uma das áreas que eu mais sofri, foi na área sentimental. Onde eu fui entrando num relacionamento seguido do outro, né? Relacionamento tóxico, abusivo. Você aí que às vezes estiver enfrentando isso, o Senhor permite certas situações, mas quando nós tomamos um posicionamento, o Senhor começa a trabalhar na nossa vida de forma diferente. O Senhor, Ele muda cenários, nos tira de ambientes e nos afasta de pessoas para viver o real propósito que Ele tem na nossa vida. Hoje eu vivo a dependência do Senhor, a dependência total do Senhor. Trabalho, graças a Deus, moro com os meus 3 filhos
e vivo a total dependência do Senhor. A vida com Deus não é um mar de rosa, não é mil maravilhas. Não adianta eu falar que é, porque eu vou estar mentindo para você. Nós enfrentamos lutas, batalhas, aflições. Como diz, né, em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor venceu, né, o mundo, levou sobre si lá na cruz do Calvário todas as nossas dores. Fácil não é, mas vamos rompendo, eu vou rompendo com muita fé em Deus, e o Senhor tem cuidado de tudo, nos mínimos detalhes. Como que foi esse resgate de Deus para a sua vida? Deus falava, levantava alguém para falar, entregar a profecia, entregar a palavra para você? Como que era? Sim, foi até bom você citar sobre isso, que em meio a essas batalhas de um desses relacionamentos, Deus levantou um profeta para estar indo na minha casa. Foi onde que o Senhor fez a primeira promessa na minha vida. Então, eu só digo para você, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, creia que o Senhor vai fazer acontecer na sua vida, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Então, ali naquele momento, o Senhor fez a primeira promessa de que eu iria gravar CD. Eu já adorava a Deus na minha adolescência, na infância, na igreja, né? Então, eu já tinha aquele desejo no meu coração, em que eu iria gravar o primeiro CD, que iria soprar meu nome, que eu iria compor letras de hino. Isso eu ainda era jovem, por volta ali dos 19 anos, mais ou menos. E ali o Espírito Santo desceu ali naquele lugar e eu senti a presença forte do Senhor. E eu sabia que ali era algo de Deus mesmo para minha vida. Segurei essa promessa, acreditei nessa promessa. E hoje o Senhor tem feito na minha vida, graças a Deus. Aí no momento que você voltou para Deus, Deus começou a trabalhar na sua vida de uma maneira diferenciada, porque realmente, igual você acabou de citar, que você tinha promessa e Deus queria te usar, né? Esse caminhar aí, como que foi assim um pouco para as pessoas entenderem? Foi uma bênção muito grande. Eu não vou me lembrar muito bem, né? Quando eu escrevi a primeira composição, inclusive, Deus usou um pastor no outro dia para falar que aquilo era algo de Deus, em que eu escrevi a primeira composição na madrugada. Sempre o Senhor me entrega as composições na madrugada. E ali eu senti, né, o abraço de Deus. Aí, anos depois, eu gravei a primeira composição, graças a Deus. Mas antes disso, no ano de 2020, eu gravei o primeiro CD, um EP com 5 faixas. E como que foi recebido, assim, para você saber que era uma promessa de Deus, aquilo que você estava buscando há muito tempo, e saber que Deus estava cumprindo essa promessa, te entregando essas canções, e você desenvolvendo e já sendo usada por Deus? Foi algo assim de Deus, né? Em que eu vi ali a promoção, né, dos EPs no Facebook do meu produtor, que sempre me grava até hoje, o Samuel Araújo, uma promoção inédita, né? Então ali eu já vi as mãos do Senhor cumprindo. Deus me fez lembrar das promessas que Ele um dia me fez. Interessante que você estava falando, contando para mim, que realmente você enfrentou umas dificuldades, enfrentou doença antes dessa promessa ser cumprida. Isso. Qual que foi as doenças que você enfrentou? Parece que realmente você foi também até desenganada por alguns médicos. Como que foi? Sim, foi. Eu tive depressão pós-parto do meu filho lá no mundo. Tudo bem, até aí, né? O Senhor, né, trabalhou na minha vida e me mudou daquele cenário. E por volta do ano de 2024, após eu ter gravado, né, alguns anos depois, o primeiro EP, a primeira canção, Meu Protetor, e estava para sair do forno a canção Somente Adorar. Já tinha 2 anos já, né, que eu estava com ela no forno, não tinha saído ainda. Eu tive crises psicológicas, surtos psicóticos gravíssimos, fortes, em que eu fui desenganada, né? Que a médica falou para mim que eu poderia ter bipolaridade ou esquizofrenia. Mas em nenhum momento eu acreditei nisso, porque eu acredito no Deus que eu sirvo, eu tenho muita fé em Deus, que o Senhor não perdeu o controle da minha vida, como Ele tem feito. E ali você enfrentava essas dificuldades, passava até noites desacordada? Como que era isso? Sim, essas crises? Passava noites acordada, tinha surtos gravíssimos. Só o Senhor mesmo, né?
Foi muito dificultoso, eu não tinha ânimo, eu não tinha força para mim estar caminhando, embora volta e meia vinha um pensamento, o Senhor está no controle da minha vida. Como diz o versículo, volta a frisar novamente, todas as coisas cooperam para o bem. O Senhor permitiu essa situação para mudar o cenário, mudar o ambiente, até mesmo me afastar de pessoas, para o nome dele ser glorificado. Porque muitas das vezes o Senhor permite situações para poder mudar a nossa história. Então eu quero dizer para você, se você estiver às vezes enfrentando um problema igual o meu, de depressão, às vezes até um diagnóstico incurável, porque a bipolaridade dizem que é incurável, né? Que tem que tomar medicamento para o resto da vida. Eu quero te dizer que nós servimos um Deus grande, um Deus que vai além da medicina, um Deus que vai além daquilo que o homem fala, um Deus que cura, que salva e que liberta. Interessante, irmã Ruth, que Deus também nesses momentos assim sempre levanta alguém, né, para interceder, para orar para a gente, porque eu vi que você passou dificuldade que às vezes sozinha você não conseguiria vencer, né? Eu quero dizer para você que às vezes está enfrentando esse problema de depressão, né, um diagnóstico assim como o meu, que Deus sempre levanta alguém, né, como instrumento na nossa vida para nos abençoar. Como na minha vida foi, Deus levantou mulheres de guerra, irmãs de batalha, lá da minha igreja onde eu congrego hoje, fizeram um grande clamor por mim, né, uma campanha e que marcou muito, impactou muito minha história, que através delas, né, terem sido usadas como instrumento na minha vida hoje, é onde eu estou hoje, que o Senhor usou elas. Para fazer a libertação, né? Isso. Porque se a gente vê que essa força, às vezes, muitas das vezes, a gente acha que a gente tem a força sozinha, mas a gente precisa de intercessores. Pessoas que entram na brecha, pagam o preço, né, Ruth? Isso é muito importante para as pessoas que estão até nos ouvindo, que está aí passando, igual você acabou de falar, dificuldade, para saber que, por intermédio da oração, eles têm um acesso livre com o Pai, com Deus, para estar colocando ali, né, as dificuldades de Deus fazendo o milagre, né? Assim como você hoje é o milagre de Deus, verdade, né? Era desenganada, mas Deus realmente colocou entre as príncipes da terra para que possa honrar o nome dele, né? Amém. E como que foi essa sequência ali depois que você começou, fez essas duas canções que você lançou? As pessoas começaram a te chamar para cantar? Como que foi as portas abertas aí por Deus? Sim, Deus foi abrindo portas devagarzinho e hoje Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu atendo agendas toda semana para a glória de Deus. E são louvores que realmente veio ali, que Deus te deu à noite, de dia. Como que foi essas canções? Foi nascendo no seu coração? É algo muito impactante quando Deus faz uma promessa para nós de algo assim. A canção Meu Protetor é uma oração cantada que o Senhor me deu, a primeira canção. Como eu sou grata a Deus por esse louvor. Um louvor muito lindo, muito impactante. E a canção Somente Adorar, né, que em meio a esse processo de depressão que eu tive, inclusive gravei com você, né, um videoclipe, marca muito também, né, o meu testemunho, porque fala que é somente adorar o nome do Senhor. É muito impactante. Glória a Deus. E como que é hoje a vida sua diante de Deus? Você falou que posicionou, voltou para Deus, canta nas igrejas. Como que é isso hoje? É uma bênção de Deus, né? Inclusive, como eu tomava os medicamentos, né, para o tratamento, a partir do momento em que eu me posicionei na presença do Senhor, em que eu parei com esses medicamentos e passei a viver a total dependência do Senhor, né? Eu não tive mais crises, graças a Deus, em meio às lutas, às batalhas e às dificuldades. Eu não tive crise, porque diz que esse transtorno da bipolaridade oscila muito o humor e a pessoa não aguenta certos tipos de situações, né? Então eu passei aí por algumas dificuldades, situações de separar do meu último relacionamento, tive problemas também com meu filho mais velho, que o Senhor tem trabalhado na vida dele também, é um outro testemunho aí que muito em breve eu sei que o Senhor fará na vida dele também, e eu não tive crises, eu tive Cristo na minha vida, graças a Deus. Você teve a oportunidade de ouvir um testemunho da cantora Ruth Gomes. Eu quero convidar você também, que tem o seu testemunho forte, que quer contar, participar conosco para que possa trazer almas para o reino de Deus.
estamos abertos aí, o canal do Vale a Promessa Oficial. Já quero agradecer você pela oportunidade de estar aqui conosco e quero deixar aí que você possa deixar as palavras finais, que você possa direcionar para as pessoas que estão nos assistindo, Ruth. Glória a Deus. Quero, eu agradecer aqui por essa oportunidade que tive de estar aqui, testemunhando para a glória de Deus e dizer para você que em meio às guerras, às batalhas, você que estiver enfrentando talvez o mesmo problema que eu, de depressão, às vezes um relacionamento tóxico, que o Senhor é na sua vida, que Ele é contigo. E se Ele tem algo na sua vida, que eu creio que tem, porque o Senhor sempre tem algo na nossa vida, Ele fará na sua vida também, assim como tem feito na minha. Então se agarrem na promessa do Senhor, que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém? Só lembrando, se você não é inscrito, inscreve aí no canal do Vale a Promessa Oficial no YouTube. Temos trazido testemunhos fortes como esse que você ouviu hoje e compartilhe os nossos vídeos para que nós possamos alcançar almas para o reino de Deus. Amém. Glória a Deus.